inside of me. In this sense, Irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, com sua família. E queremos nessa manhã meditar na palavra do Eterno Deus, essa palavra que nos edifica, que nos fortalece, a cada dia. E eu quero falar hoje com você sobre algo muito importante que o Senhor Eterno constituiu nessa terra e que Ele sonhou com isso e ama muito, que é a nossa família. Eu quero trazer uma meditação sobre essa palavra. Eu gostaria, nesta manhã, de agradecer a Deus antes de lermos esta palavra, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, tem guardado a nossa vida e nos protegido. Nessa hora eu quero conduzir uma oração ao nosso Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que estiver nos acompanhando, que possa orar conosco e pedir a Deus para que possa abençoar a todo este Brasil, essa nação, e que nesta oportunidade que o Senhor concede a toda a humanidade, possam saber que existe um Deus todo-poderoso e soberano. Amém? E que protege a nossa vida, a nossa família. Deus eterno, maravilhoso, obrigado por esta manhã. Obrigado pela saúde que o Senhor nos concede, pela Tua graça, pela Tua bênção. Obrigado, Deus, pelo Senhor estar ao nosso lado nos momentos de crise, de tribulações, pois sabemos que o Senhor é a nossa vitória. Que o Senhor possa tomar este Brasil nas Tuas mãos, possa tomar essa nação nas Tuas mãos, conduzindo, Senhor, o controle dessa nação conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoando o presidente dessa nação, Senhor, e que em nome de Jesus ele possa ser direcionado conforme a Tua vontade diante do desejo do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que todas as famílias que estão em casa, que nos vê, que nos ouve, que possam ser guardados por Ti e que o Senhor possa, em nome de Jesus, livrá-los de todo mal e que essa família seja cada dia mais e mais abençoada e que esse dia seja um dia de bênção, de graça e de paz para todos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24, que diz assim: Então, o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem do homem foi tirada. Verso 24: Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos meditar nessa palavra. Falar nessa manhã sobre família. Família é algo maravilhoso. Amém? Tomar um café de manhã também é muito bom, né? Então, falando sobre família,
um projeto de Deus. É interessante entendermos que a família é a mais importante das instituições criadas por Deus. É a mais importante. Família, se buscarmos a tradução dessa palavra, significa um grupo de pessoas ligadas por casamento, por filiação ou até por adoção. Isso significa família, né? Então a pergunta, poderíamos perguntar algo muito importante. A família na atualidade, quais são os principais desafios da família na atualidade? Por exemplo, estamos em nosso lar e muitos estão tendo que ficar 100% em quarentena, não podem sair de casa. Então, um dos grandes desafios da atualidade é viver a dois. Este sempre foi um grande desafio da família, viver a dois. Porque pensamentos diferenciados, atitudes, costumes, cultura, né? Ensinos, tudo diferente. Outro grande desafio da família, criar seus filhos. Né? Algumas pessoas têm a oportunidade de criar, podemos dizer, de forma terceirizada. Devido à correria do dia a dia, do trabalho de todos, muitos terceirizam a criação do filho. O filho vai para a escola e ali ele tem a oportunidade de aprender, de ser, de receber conhecimento, mas para muitas famílias, este momento do filho na escola é um momento em que eles estão ocupados com algo para o próprio pai e mãe poder fazer outras coisas, talvez trabalho, outras responsabilidades. E quando não assim, existe outras formas de terceirizar, numa creche ou com uma babá. Então, um dos grandes desafios da família no seu todo não é só a questão de viver a dois, mas também é de criar os seus próprios filhos. E nesse período que estamos vivendo, está sendo, de certa forma, podemos olhar para algo que diante da nação é negativo, mas precisamos de aprender a tirar o melhor do negativo. Será que existe alguma coisa de bom, do que é negativo, aparentemente? Sim, sempre temos que procurar algo de bom naquilo que aparentemente é negativo. E, por exemplo, estar com a família é algo bom. E cada um está tendo a oportunidade de viver a dois, com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, viver a dois de forma mais intensa e ainda assim, sem terceirizar a criação dos seus próprios filhos. Então a família na atualidade, ela vive vários desafios, né? Desafios como, por exemplo, também a fidelidade do casal, né? Estamos vivendo dias em que o amor de muitos estão se esfriando e cada um buscando seus próprios interesses. Desafios daqueles que entendem que o casamento é algo muito importante, onde o marido e a mulher têm seus direitos, mas também têm os seus deveres. Então podemos entender nesse grande projeto de Deus que existem desafios. Agora, como vencer esses desafios? Nós venceremos esses desafios com algo que é muito importante entre duas pessoas, que é o amor. O amor, o respeito e a obediência. Amém? Então é importante que o homem ele tenha a entender que diante dessa lição bíblica que nós estamos iniciando essa palavra,
que o projeto de Deus percebeu rapidamente, dentro do projeto de Deus, Deus percebeu rapidamente que não era bom que o homem vivesse só, ele precisava de uma companhia, e uma companhia feminina. Ou seja, Deus mostrou para o homem que sem uma companhia feminina seria impossível a reprodução humana, porque não haveria condição de viver plenamente a sua condição de ser humano sem se reproduzir. E só pode acontecer isto, o homem, com uma companhia feminina. Então o grande projeto de Deus é a família. Falamos aqui de princípios desse projeto, desafios da atualidade. Então percebemos que Deus tem um propósito com a família. Deus tem um propósito com a sua família. E desde o início, Deus tinha um propósito com Adão e Eva. Percebemos, irmãos, no versículo 18, quando o Senhor vê: então não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma que o auxilie. Aqui está um primeiro propósito muito interessante, e a gente observa que Deus, a visão de Deus para a família, para o homem, é algo extraordinário. O Criador, ele não fez o homem para viver. A própria Bíblia diz, no versículo 18 deste capítulo 2 de Gênesis, viver só, ou seja, não fez o homem para viver em solidão, na solidão. Então, o grande propósito de Deus, ou vamos traçar aqui dois propósitos. O primeiro propósito de Deus para a família é relacionamento. Uma família precisa se relacionar. Como eu disse, este é o período que estamos em nossos lares e tendo a oportunidade de se relacionar. Então, o grande propósito de Deus, observa-se logo no versículo 18, é que o homem não esteja só, não esteja em solidão, mas que ele tenha a oportunidade de se relacionar. Então, dentro desse propósito, o primeiro grande objetivo aí é relacionamento, é que o homem não viva só. É muito interessante entender sobre essa providência de Deus. Deus, ele supre a necessidade humana. E qual era a necessidade de Adão? Não estar só. É interessante que no versículo 19, a Bíblia diz que, neste momento, depois que formou da terra todas as aves do céu e todos os animais, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como lhes chamaria. Então todos os animais, após ser formados, eles estavam diante de Adão agora para que Adão desse nome. Porém, logo no fim do versículo, diz que, na continuação do versículo 19 para 20, diz claramente que todavia o homem não encontrou ninguém que lhe correspondesse, ou seja, que lhe fosse semelhante. O versículo 19 e versículo 20 está dizendo, são dois versículos unidos e eles estão demonstrando que o versículo 18 disse que não é bom que o homem viva só e que Deus faria para ele uma auxiliadora. Então no versículo 19 e versículo 20, Deus, depois de fazer todos os animais, passou diante do homem, colocou diante do homem esses animais, e o homem não encontrou ninguém que o auxiliasse. Pense bem, já pensou se o homem diante dele apresentasse ali um animal qualquer e ele dissesse: olha, gostei, me corresponde. Mas o homem, quando olhou para todos os animais, todas as aves, ele conseguiu dar nome a todos eles, mas ele não conseguiu encontrar alguém que lhe correspondesse. Então é importante entender que
O versículo 19, versículo 20, ele completa o verso 18, quando diz que é bom que o homem não esteja só, e ainda por cima que Deus faria para ele uma auxiliadora, e o homem entende que é auxiliadora, ou seja, aquela que auxilia, aquela que está constantemente com ele, aquela que lhe completa, que lhe é semelhante. É importante entender alguém, quando a palavra corresponder, é alguém que participe das mesmas aflições, ou seja compassivo, participe da vida, corresponda os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Então Deus criou o homem e criou a mulher para que ambos compartilhassem os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Não é? Trazendo dentro dessa palavra e trazendo para a nossa vida, para a sua família, entenda, povo de Deus, que este propósito de Deus de criar a família, esse propósito divino, este grande propósito, o relacionamento, é mostrando para o homem que esta instituição ela veio para propiciar a todo ser humano um relacionamento, mas também para que possam viver cada vez mais de forma unida e sejam, dentro dessas condições, fonte de bênção para outras pessoas. Então entendemos que este relacionamento é entre casais, pois Deus criou homem e criou mulher. Mas diante de tudo que falamos até agora, e lembrando aqui sobre os desafios da família, estamos vivendo cada vez mais, queridos, períodos superficiais. Sabe, estamos em uma sociedade e as pessoas estão vivendo de formas, até os casais, de forma distante um do outro. Mas diz a Bíblia que o amor de muitos se esfriaria. E não é só em relação religiosa, mas o amor de muitos se esfriaria em relação a tudo. A própria vida um do outro. Então, com isso, precisamos entender que a família, ela foi instituída, ela é um instrumento de Deus, pelo qual as bênçãos do Senhor, ela é espalhada, ou seja, ela alcança a outras pessoas, ela é espalhada por toda a terra. É interessante que em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, nos diz algo importante que o Senhor nos ensina, e Ele ensina isso para a família. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então Deus está mostrando de forma clara que as suas palavras, os seus ensinos devem ser passados de pai para filho, ou seja, a família deve estar envolvida. Entenda de forma bem clara que Deus criou a família para ser fonte de bênção para a humanidade. Então, o primeiro grande propósito, não se esqueça, da família, é o relacionamento. A partir do versículo 21 em diante, diz a Bíblia, de forma interessante, que o Senhor fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela e, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher que lhe correspondesse. E logo levou a mulher até Adão e disse o homem: esta sim é ossos dos meus ossos, esta sim é carne da minha carne. Costumo eu dizer
que aqui o homem ficou tão encantado com a mulher que Deus lhe concedeu, que ele viu pela primeira vez, que aqui logo o homem já diz, logo a primeira poesia, já se tornou um poeta da Bíblia. Ele diz, esta sim é osso dos meus ossos, esta é carne da minha carne. Então o homem ficou muito alegre, muito feliz. Então Deus, neste momento, ele mostra a excelência da criação para o próprio homem. Adão e Eva tinha tudo, queridos. No versículo 22, depois de apresentar para Adão a Eva, no versículo 23, depois de Adão dizer a sua poesia, se tornar um grande poeta, o Senhor já tinha colocado o homem no jardim do Éden. Naquele momento ali, o homem já tinha a sua casa e o lugar para cultivar. Então, o segundo grande propósito que eu quero mostrar para todos, além de relacionamento, é que Deus concedeu para Adão e Eva, e assim concede para nós, para a nossa família, um lugar de proteção e sustento. Ou seja, Deus concede ao homem não só relacionamento, mas ele concede abrigo. É importante entender o propósito de Deus nestes versos 21 até o 23. Deus mostrando para o homem que agora, além de relacionamento, ele concede ao homem abrigo. Esses versos mostram que cada família deve ter as suas necessidades supridas, seus recursos suficientes para o seu sustento. Então Deus, ele pega aquele casal e coloca no jardim do Éden e dá para o homem ali a responsabilidade de cultivar, de cuidar daquele jardim. Foi o Criador. O Criador sabia e sabe que temos necessidade. O Criador sabia e sabe que a escassez, as privações trazem conflitos para a família. Qual é a pessoa, queridos irmãos, qual é a família que está disposta a passar, que deseja passar por necessidade? Todo conflito que existe normalmente é por escassez, pela necessidade que não foi suprida dentro de uma família. E muitos conflitos por falta de abrigo, por falta de sustento. Mas esses conflitos podem ser sanados. Você, família de Deus, em primeiro lugar, confiando no Senhor e entendendo, como diz o salmista no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, nada faltará para a tua família, porque Deus é o teu sustento. Deus pegou Adão e Eva, concedeu a Adão o melhor dessa terra, que foi a mulher, e o colocou em um jardim para cultivar, lhe concedeu um abrigo. Deus não deseja que nenhuma família dessa terra passe necessidade. Sabe, a própria Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 6 que o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Sim. No versículo 11, após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, no meio dela ele diz sobre que Deus concederia provisão. E observe o que a oração do Pai Nosso nos diz claramente em Mateus capítulo 6, versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. O nosso Deus, Ele não deseja que você passe necessidades. É importante entender, da mesma forma como Adão tinha responsabilidades de cuidar do jardim, homem, mulher, Deus deu a nós a responsabilidade de zelar pela nossa família. Eu quero finalizar essa palavra te lembrando claramente o propósito de Deus
o propósito divino de Deus para a família. Primeiro, relacionamento. Segundo, para que o homem tenha abrigo, ou seja, tenha sustento, tenha sua casa, e que ele consiga entender, como diz o verso 24, portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O homem tem necessidades de relacionamento. O homem tem necessidade de abrigo. Mas neste verso é demonstrado aqui que o homem deixará proteção. Ou seja, ele que era protegido pelos seus pais, agora ele deixa a proteção dos seus pais, para ele se tornar um protetor da sua mulher, um protetor da sua família. Então, em vez de permanecer debaixo da custódia protetora dos seus pais, agora o homem estabelece uma nova unidade familiar. Ou seja, ele agora se torna o grande protetor da sua família. Finalizo essa palavra dizendo, Efésios capítulo 5, versículo 25, quando a palavra do Eterno nos diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra. No versículo 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então aqui está o grande mistério profundo. A demonstração da família mostra que nós fazemos parte da família também de Deus. E Ele é o nosso grande protetor, que cuida da nossa família, cuida do nosso lar, cuida dos nossos filhos. O Senhor é o nosso Deus, como diz o salmista, Ele está sempre alerta e Ele nunca dorme. Que Deus abençoe você e a tua família nesse dia. Amém, queridos?